vamos dar início à última sessão deste dia 2. Esta sessão Smart City Lab Mayor's Dialogue conta com os presidentes dos municípios de Braga, Barcelos, Guimarães, Vila Nova de Famalicão e é moderada por Paulo Monteiro, diretor do Correio do Minho. Muito boa tarde, bem-vindos a mais um debate deste Future Cities em Braga, em moldes muito especiais. Bem-vindos a um debate muito especial também devido a um vírus, o Covid-19, que transformou por completo o cotidiano de todos nós. E este é já um exemplo de inteligência de cidades ligadas entre si, de um quase perfeito quadrilátero urbano. Hoje temos connosco neste debate a Smart Cities Lab Mayors, Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Miguel Costa Gomes, presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Domingos Bragança, presidente da Câmara Municipal de Guimarães e, numa ausência de última hora por fazeres e motivos mesmo de última hora, não está presente neste debate Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga. De qualquer modo, vamos falar com os presentes e começaria pelo presidente Paulo Cunha, que nos fizesse um balanço, traçasse em 5 minutos o que é Famalicão, o que é a Smart City Lab, que representa Famalicão neste momento nas cidades inteligentes. Bom, antes de mais, obrigado pelo convite, felicitar a organização por esta iniciativa, saudar particularmente os meus colegas autárquicos de Barcelos e de Guimarães, dizer que é um prazer estar de novo com eles neste fórum específico e esperar que todos estejam bem de saúde, assim como os municípios que ambos representam. Dizer-vos que a percepção que eu tenho sobre o conceito Smart City é cada vez mais não um resultado, mas um processo. Ou seja, eu entendo que a ótica da Smart City deve ser, digamos que, o modelo que nós devemos implementar para tudo o que fazemos em relação às nossas cidades. A ideia de que não estamos sozinhos na liderança das mesmas, de que há uma comunidade que não se limita a querer ser destinatária das nossas intervenções e que quer, como nós, participar naquilo que é o futuro da mesma comunidade. Esta imagem do envolvimento, esta percepção da preocupação que existe das pessoas, das empresas, das instituições, de serem parte do processo, esta consciencialização que existe de que o que está a acontecer em cada cidade toca o presente e o futuro dessas pessoas. Estamos a construir legados, nós todos, comunidade, construímos legados para o futuro das mesmas. É uma dimensão de cidade inteligente que me parece a mais relevante. Há quem faça uma associação direta entre cidade inteligente e tecnologia, e digitalização e bases de dados. Não digo que não existe essa ligação, mas eu acho que a dimensão que mais me interessa dentro do amplo conceito de cidade inteligente é a cidade das pessoas, para as pessoas, construída com as pessoas. Ou seja, nós devemos usar todas as ferramentas que estão hoje à nossa disposição para envolver a comunidade na construção das cidades. E se é verdade que há gerações, nomeadamente as mais jovens, ferramentas digitais que têm novos modelos de abordagem à sua participação cívica, não é menos verdade que há outras faixas etárias, há outras gerações que podem não estar tão receptivas às novas tecnologias, algumas até já estão, é bom dizê-lo, mas que mesmo assim querem continuar a participar na construção da nossa cidade, da nossa comunidade. Portanto, nós temos que ser ambivalentes, temos que ser receptivos, ser abertos e criar condições para que todos possam envolver-se na construção do futuro da nossa comunidade. Uma comunidade que tem que ser multifacetada, preocupada com as várias áreas. Hoje nós já nem dizemos que há prioridades no município, porque tudo é importante, tudo é prioritário, tudo tem que acontecer, tudo as pessoas querem que
nós façamos, e sabemos que vivemos com uma enorme heterogeneidade. Hoje já não há, entre aspas, gostos das maiorias. Hoje há uma enorme diversidade de vocações, de interesses, de áreas a que as pessoas dão mais atenção. Há quem se preocupe mais com o desporto, dentro das pessoas que gostam mais de mudar, outros gostam de outras. Há quem prefira a cultura, dentro da cultura há muitos géneros. Há uma heterogeneidade, há uma enorme diversidade de percepções e é fundamental que nós, autarcas, saibamos ler isso no território e conseguir encontrar respostas. Acho que o conceito de cidade inteligente, pelo menos aquele que, ao que me ligo mais, é o que diz diretamente respeito a este modelo de ver a cidade. Muito bem. Miguel Costa Gomes, a mesma questão que lhe coloco é traçar... Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Cumprimento naturalmente, um cumprimento especial para os meus colegas de Famalicão e Guimarães e naturalmente também um cumprimento para o meu colega de Braga, que infelizmente, como disse, por razões de última hora não pode estar presente. E uma palavra de apreço também ao moderador, que também merece, naturalmente, por estarmos aqui numa tarde e em circunstâncias difíceis, consequência daquilo que é a pandemia. Eu subscrevo aquilo que o Paulo Cunha diz. De facto, hoje não é fácil estarmos a criar prioridades, tudo são prioridades. Aliás, esta própria pandemia veio-nos mostrar prioridades diferentes, veio-nos confrontar com dificuldades diferentes, mas eu diria que em termos de Barcelos é hoje uma cidade que está a olhar de uma forma diferente, numa perspectiva que é um bocadinho complexa. Eu diria que é um pouquinho diferente, talvez, dos outros concelhos a esse nível, que é a questão da mobilidade. Nós tomamos aqui atitudes, e estou a falar na mobilidade porque para nós é fundamental, até atendendo à ruralidade que o nosso próprio concelho tem. Porque nós muitas vezes temos uma tendência para falar nos centros de cidade, mas não podemos esquecer a nossa ruralidade. E a nossa ruralidade também é sempre importante e faz parte das preocupações de qualquer um de nós. E, portanto, Barcelos criou já os transportes urbanos. Parece-me que foi um papel e um passo importantíssimo, até do ponto de vista da descarbonização, que também é um dos temas que também esta pandemia nos veio mostrar, até por falta de circulação, de facto nota-se que o ambiente é melhor, mais puro, portanto tem menos emissões de CO2 e, portanto, Barcelos enverdou por um caminho do transporte urbano, um transporte que correu muito bem, que tem a adesão dos barcelenses no urbano e eu diria no periurbano. Nós já hoje temos cerca de 15 mil barcelenses a circular nos transportes públicos urbanos, o que demonstra naturalmente também, e é mais que evidente, a redução também da deslocação em viatura própria. Temos também, e estamos a implementar agora, um projeto de monitorização e sensorização de alguns espaços que temos, que é muito importante para aferir a qualidade do ar, que também é fundamental. Temos a questão também, que são projetos que são em fase final, das ciclovias, e como disse o Paulo e bem, os jovens são mais dados a este tipo de transporte, aderem com mais facilidade a este tipo de transporte, os idosos é um pouco diferente e têm naturalmente mais dificuldades de mobilidade e de se deslocarem de um lado para o outro, mas estamos a apostar claramente numa rede de ciclovias no espaço urbano, até porque temos aqui um fator muito importante, que é o IPCA, e já hoje temos apostas claras na ligação dos diversos pontos de referência de origem dos estudantes ao próprio IPCA, complementando isto com uma série de espaços públicos também, que permitem aparcamento, permitem também alguns espaços de lazer, e eu diria que, infelizmente, esta pandemia também nos trouxe esse bocadinho de atraso, mas eu diria que a partir de finais deste ano, se as circunstâncias assim o permitirem, e no próximo ano, nós teremos uma cidade praticamente toda ela ciclável, com alternativas, é bom dizer, com alternativas saudáveis, inteligentes, e que eu acredito que irão naturalmente beneficiar a qualidade do ar, que irão melhorar aquilo que são os espaços que todos nós
onde todos nós circulamos e queremos, naturalmente, cada vez mais e melhor ter qualidade de ambiente, de ar de circulação, qualidade de vida no próprio espaço público de forma diferente, respeitando aquilo que é o espaço de cada um, mas ao mesmo tempo também tornarmos a nossa cidade atrativa, porque nós temos um casco histórico muito, muito diferenciado e muito bonito, e que também não é fácil, por isso é que eu digo que a mobilidade no município de Barcelos não é fácil lidar com ela, dadas as características territoriais que tem, e portanto tentarmos adaptar, até porque os nossos autocarros não são aqueles autocarros grandes, porque não era possível circular-se no casco urbano, principalmente no casco histórico, com outro tipo de equipamentos, e fomos-nos adaptando, e penso que se tudo correr conforme o que está planeado, como digo, com este contratempo da atual pandemia, porque nunca sabemos agora quando é que regressamos ao ativo, desejo que seja o mais rápido possível, naturalmente que iremos implementar, de facto, aquilo que nos parece muito importante e fundamental, não só para o nosso presente, mas para as gerações futuras. Muito bem, a mesma questão que colocava agora o Domingos Bragança, um retrato, uma panorâmica do que é Guimarães Cidade Inteligente. Obrigado. Também um agradecimento ao convite que nos foi feito. Cumprimento também os colegas de Famalicão, Paulo Cunha, e de Barcelos, o Miguel Costa Gomes, e também um cumprimento ao Ricardo Rio, que não pode estar aqui agora mesmo connosco. Também o cumprimento do Paulo Monteiro, como mediador desta nossa pequena intervenção, e dizer-lhes que o que nós pensamos aqui em Guimarães é que uma cidade inteligente é aquela que promove o bem-estar, a saúde e o bem-estar, a felicidade dos nossos munícipes, dos nossos concidadãos. E para isso nós temos que contar com a envolvência de todos e também com as ferramentas atuais, sejam elas as digitais, sejam elas da inteligência artificial, da biotecnologia, enfim, do estado da ciência, que felizmente é um estado avançado e que nos permite ter ferramentas fortíssimas para que possamos convocar, e é isso que é importante, que as ferramentas digitais hoje também e de comunicação nos permitem, é convocar a inteligência coletiva para construir o futuro. Não sei se está a ouvir. Está-me a ouvir? Sim. É convocar a inteligência coletiva, a inteligência em que todos contam, todos contamos, e que o estado da tecnologia permite que possamos ouvir todos, porque é possível, possamos também e ter dados de informação, uma base de dados cada vez maior, que nos permite as melhores decisões. E essas melhores decisões têm a ver exatamente com a sustentabilidade ambiental, com o desenvolvimento, e que, obviamente, incide em todas as áreas. Incide na área social, ou até, se quiser, cívica, os orçamentos participativos, a participação da comunidade é possível hoje mais que nunca, exatamente porque temos condições tecnológicas ou até digitais, ferramentas digitais que nos permitem isso. É caso para dizer que podemos avançar nos registros e no aumento do conhecimento relativamente à biodiversidade, na defesa da natureza. É possível criar um bem-estar na cidade, um ambiente urbano, exatamente porque podemos ter dados sobre se temos trânsito ou não numa determinada rua, se temos parques de estacionamento que estão lotados ou não, se temos aparcamento nas ruas da cidade, se temos depois, relativamente à utilização de todas as infraestruturas municipais, o quanto elas são, obviamente, ocupadas e utilizadas, todas estas ferramentas, todas elas, têm a ver com a eficiência energética, com a possibilidade de cada posto de iluminação pública ser uma zona de carregamento
de carro elétrico, isto é o futuro que nós estamos a construir, se cada posto de iluminação possa ter uma base de dados que nos permita a nós, a cada momento também, ter essa possibilidade, significa ter cada passadeiras inteligentes em que a aproximação de um peão para atravessar a rua imediatamente é aberto os refletores e o aviso intermitente da passadeira, portanto aumentando a segurança, é a conectividade que nos permite entre as cidades do quadrilátero permitir uma bilhética integrada, é a possibilidade de criarmos transportes integrados, de mobilidade, é a possibilidade de nós sabermos quais são os percursos e as vias que podemos construir, ecovias, parques de lazer, parques de desportivos que possam ser integrados na população e até que não tenham a ver com os territórios confinados a cada concelho, porque a partilha cada vez é mais necessária das infraestruturas. Tudo isso é o que nós entendemos uma cidade inteligente, que procura também saber quais são os anseios, aflições, que procura que a economia toda ela beneficie da transferência de conhecimento e de ciência, que cada cidadão e trabalhador possa ter cada vez maior formação e maior capacidade de compreender o mundo e ter uma participação cívica maior. São todas estas ferramentas, esta envolvência, como aqui foi bem dito, que nós, como nas lideranças políticas, temos a responsabilidade de disponibilizar e abrir para que todos possam ser beneficiários exatamente do tempo que vivemos e da participação da governança da sua cidade, em que as pessoas mais novas têm todas as possibilidades na escola e no seu meio de ter um bom desenvolvimento nas várias áreas, e também depois, na idade ativa, uma permanente formação para novos conhecimentos que permitem cada vez ter mais competências e poder ter maior remuneração, melhor trabalho e poder ser mais competitivo, mas com maior felicidade, cada vez ter mais tempo para aquilo que é essencial na vida, e depois na parte mais final, as pessoas também sentir-se acompanhadas, ser-se valorizadas, e que elas, como idosos, não sejam idosos, sejam as pessoas que possam também constituir os sábios da vida, que nos possam transmitir conhecimento, e obviamente fisicamente terão todo o nosso apoio, porque estão frágeis fisicamente, mas obviamente queremos que estejam muito fortes do ponto de vista do sentimento e do carinho que têm, e obviamente também dispostos a participar até ao último fogo da vida de cada um de nós na vida em sociedade. É isto uma cidade inteligente, é a cidade em que a democracia é cada vez mais uma democracia participativa, em que os líderes têm que ouvir, e de ouvindo e formam a sua decisão e envolvendo cada vez mais gente, e como disse no princípio, tendo em conta a inteligência coletiva, porque essa inteligência coletiva é que nos faz a diferença. Muito bem, a inteligência coletiva, como disse Domingos Jorgensen. O Paulo Cunha, eu perguntava-lhe, porque no fundo nós não podemos fugir deste. A minha primeira pergunta eu colocava aos três, que é como é que uma cidade inteligente, ou qual é a importância que tem o facto de ser uma cidade inteligente no combate à pandemia do Covid-19? Paulo Cunha. Uma das dimensões da inteligência é a resiliência. Eu entendo que um território que dá estes passos, como eu acho que os territórios portugueses estão a dar, na sua esmagadora maioria, não está aqui em causa avaliar nenhum ranking, saber quem é que é mais inteligente, ou qual é a cidade mais inteligente. Acho que não é possível sequer criar um parâmetro aferidor do ponto de vista quantitativo daquilo que são os passos dados, mas há uma coisa que é possível, que é, quando o território é atravessado por um tufão, como o que está a acontecer aqui, é que mais casas, os edifícios mais resistentes não caem, aqueles que são menos resistentes evaporam-se. Ontem vimos imagens nos Estados Unidos de algumas habitações que foram habitações, não sobrou nem o telhado, nem as paredes, estava tudo disperso como se fosse construída com cartas ou em papel. E, portanto, os territórios é igual. Eu acho que o que está a acontecer no país e no mundo vai fazer evidenciar a força, a capacidade, a tenacidade, o arrojo, a tal resiliência de cada território. Os que estiverem melhor preparados, os que estiverem mais entrosados, com redes sociais mais bem implementadas, com um tecido económico mais típico, mais sedimentado, são aqueles territórios que vão sobreviver ou vão, digamos que, mais rapidamente sair da circunstância difícil onde já estamos e estaremos ainda mais, tu leva a crer, nas próximas semanas e meses.
Portanto, o que está a acontecer é, porventura, e esta conferência, quando foi marcada, não tinha esse propósito, como é óbvio, mas o que está a acontecer neste momento é um teste que se faz aos territórios, que se faz à resiliência, que se faz às democracias, que se faz aos países, que se faz aos continentes, que se faz aos cidadãos, que se faz às famílias. E quando há pouco usei a imagem do tufão, ou do vendaval, ou do que quer que seja, do ponto de vista climatérico próximo disso, é um pouco aquilo que eu acho que vai sobressair pelo percurso do que está a acontecer e do que vai acontecer em relação aos nossos territórios. Eu quando disse no início desta intervenção que não é possível quantificar o grau de inteligência dos territórios, não queria dizer que não fosse possível perceber quais é que foram os territórios que deram esse espaço e quais foram os territórios que não os deram. Porque, repito, ao longo desta crise, nós vamos perceber que há zonas do globo, há zonas do país que vão ficar melhor do que outras, por razões que têm que ver com esta mesma passo. Não quer dizer que seja a única razão, há outras razões. Eu chamo estas razões endógenas, há razões exógenas, há razões externas, há razões de políticas nacionais, há razões de políticas europeias, mas num contexto estamos todos na mesma situação, todos com o mesmo apoio externo. Eu estou seguro que aqueles que estiverem mais solidificados são aqueles que vingarão melhor. Miguel Costa Gomes, a mesma questão, como é que uma sociedade inteligente se adapta a este quase do nada? Eu acho que ninguém se adapta, nenhuma cidade, nenhum território, nenhum autarca, nenhum cidadão. Isto, de facto, é demasiado violento. E eu creio que esta pandemia que nos traz uma lição, e nós muitas vezes também temos que ver as crises, que não são provocadas por nós, tirar ilações naturalmente positivas daquilo que nos aconteceu. E isto é uma situação tão atípica que nenhum de nós estava preparado sequer para isto. E como diz o Paulo, a resiliência, eu penso que aqui é um dos fatores mais importantes. Mas permita-me dizer que também demonstrou a inteligência dos próprios cidadãos ao perceberem a gravidade da situação e há aqui e ali naturalmente excessos que às vezes até são incompreensíveis, mas de facto por mais que tenhamos a cidade mais inteligente, mais moderna, com as maiores tecnologias, percebemos que nós olhamos para as nossas cidades, percebemos que olhamos para os nossos espaços e vemos espaços vazios. E isto, naturalmente, para voltar ao normal, é que, como o Paulo diz, quer dizer, isto não é todos nós. Temos que pensar, é evidente que há responsabilidades acrescidas da governação, os governantes têm que olhar para este choque, para este problema de forma positiva, e tentar resolver os problemas que estão aí, porque isto vai afetar de forma incompreensível. E, de facto, embora nós não estivéssemos aqui hoje com o objetivo de discutir, a questão é que de facto, é uma realidade que nós temos, que eu tenho alguma dificuldade em perceber qual vai ser o futuro. E o futuro também será um pouco aquilo que nós quisermos, aquilo pelo qual nós pudermos lutar, aquilo que será a reposição das perdas, quer de emprego, quer de economia, como é que o mundo vai ficar, porque isto não é uma questão nacional, é uma questão mundial, como é que esse mundo vai reagir a este tsunami, como muitas vezes o chamam. Isso é que eu tenho dificuldade em perceber. Nós às vezes temos a tendência para discutir porque são mais 1.000 milhões, menos 1.000 milhões, enfim, é evidente que o dinheiro é importante, mas esta é uma lição que nós temos que saber tirar para o futuro. E uma delas que já se tirou, e muitas vezes é triste nós chegarmos a essa conclusão, é de que do ponto de vista ambiental no mundo, o mundo hoje é, do ponto de vista do ar, muito mais puro do que o que era. Isto tem que nos levar a algumas conclusões, pelo menos quem tem o poder de intervir naquilo que é o meio ambiente, mas nós vemos nas televisões todos os dias cidades que por tradição eram poluídas e que neste momento são cidades muito mais limpas do ponto de vista ambiental.
E, portanto, eu acredito que depois desta pandemia, de certeza absoluta, nada será igual. E todos nós teremos que fazer uma espécie de adaptação, quer nós cidadãos, quer nós políticos, quer governantes, quer os governantes do mundo, temos de tirar ilações, embora também se vejam, e fico triste, que no mundo muitas vezes se veem algumas atitudes irresponsáveis, pelo menos de quem supostamente devia ser mais responsável, ou pelo menos com responsabilidades acrescidas. E, portanto, é muito difícil, de facto, como digo, uma cidade reagir, ou um concelho reagir a uma catástrofe desta natureza, desta envergadura e desta dimensão, porque todos nós andamos aqui receosos, porque nós estamos a lidar com um inimigo que está ali na esquina, não sabemos onde ele está, temos que ter cuidados que muitas vezes até, tendo esses cuidados, outros não têm e nós acabamos por ser atingidos, aquilo que às vezes parece nas guerras, as balas perdidas, e normalmente sofre quem não tem que sofrer, é assim que acontece. E sinceramente agora nós temos que todos olhar de frente, dar as mãos cada vez mais, deixarmos de ser individualistas, sermos mais coletivos. O quadrilátero tem aqui um bocadinho esse papel também e tem-se demonstrado isso, mas acima de tudo olharmos para o nosso futuro, para delinear estratégias conjuntas, coletivas, que tem naturalmente um papel importante naquilo que são as decisões do nosso governo, neste caso, em especial, a própria União Europeia, que também, digo aqui com alguma tristeza, não parece estar a olhar para esta pandemia com o rigor que deve, com a solidariedade que deve, porque só ela, pelo menos nos países da zona euro, que me parece mais importante, porque não podem produzir moeda e, portanto, há algumas dificuldades aqui, mas é preciso e acho que a Europa neste momento está a ser testada naquilo que era, como nós víamos a União Europeia, como um espaço de todos, de igualdade, de fraternidade, de solidariedade. Esperemos que isso venha a acontecer, embora no dia-a-dia que vemos os indicadores são muito lentos, diria eu. E quanto mais lentos forem as reações, naturalmente mais lenta será e mais dolorosa será a recuperação. Domingos Bragança, colocava-lhe a mesma questão, isto porque há pouco falava de Guimarães Inteligente, com a conectividade também, esta Smart City com o Covid-19 também veio atenuar ou pôde atenuar alguma coisa para ser menos grave? Hoje é um tempo muito singular e muito difícil, não é? Como já aqui foi dito, ninguém no mundo estava preparado. Mas isto também nos convoca a estas questões que aqui foram referidas, nomeadamente o conceito de resiliência. Mas também este conceito de resiliência tem que ser baseado, só é resiliente em qualquer patamar, seja ele do Conselho, seja ele do país, seja ele da União Europeia e até do mundo, se neste conceito de resiliência estiver e se mantiver a confiança dos nossos concidadãos naquilo que estamos a fazer e que os seus governantes estão a fazer. Se as lideranças são lideranças que são transmissoras de esperança. E essa transmissão de esperança obriga exatamente àquilo que tem que ser, a envolver toda a comunidade, ouvir. Neste momento temos que ouvir são as autoridades de saúde, obviamente interrogando, ouvindo, voltando a questionar as autoridades de saúde, para sabermos como é que estivemos até aqui e depois como é que nós progressivamente poderemos voltar à vida em sociedade. Porque o que se põe aqui é muito aleatório, é muito, não se sabe como é que, enquanto não houver vacina, enquanto não houver uma terapêutica para curar quem está infectado, se a imunidade em sociedade da espécie vai começar a ter, de nós como espécie humana, tudo isso são dados de muita incerteza. E perante a incerteza, então, isto convoca exatamente a valores muito sólidos das lideranças e da sociedade. E então, esta força tem que advir exatamente da capacidade de nós, até agora, termos sido generosos, solidários, atentos, para com todos os nossos munícipes, neste caso, olhando para o Conselho, sabendo onde há fragilidades e onde essas fragilidades tinham que ser imediatamente
resolvidas. E isso, as ferramentas que nós temos ao dispor, as tecnologias, felizmente, têm-nos ajudado muito, porque nós conseguimos sinalizar, comunicar muito facilmente, criar redes em videoconferência, em grupos alargados de Comissão de Proteção Civil. A videoconferência... Eu hoje não tenho um dia que não faça 2 ou 3 videoconferências relativamente a grupos de trabalho que é preciso, quer da Comissão Nacional, quer da Comissões de Proteção Civil, quer do acompanhamento com as autoridades de saúde, quer nas questões que têm a ver com municipais, com entidades. Isto tudo está a mudar e isto ajuda-nos. Voltando à questão, para mim, essencial, é que os valores da generosidade, e generosidade concreta, sabermos onde as pessoas estão a precisar, as juntas de freguesia, comunicam com a Câmara, com a Proteção Civil, elas próprias com a rede social, e nós conseguimos, ao saber exatamente que família, que pessoa está isolada, que não tem retaguarda, que está a precisar de comida, de apoio, nós estamos lá. Isto acontece em todos os territórios concelhios, não é só Guimarães, obviamente, são todos nós que temos isto a funcionar. Isto permite atenuar muito aquilo que fizemos até hoje. Ouvimos o que o Governo nos diz, o que as autoridades de saúde dizem a nível nacional, resolvemos aqui internamente, fomos e operacionalizamos. E isto tudo funciona assim, a rede em cooperação. E esta capacidade de gerar generosidade, de criar solidariedade e saber que unidos, e a Europa acontece a mesma coisa, com o que o colega estava a dizer, Costa Gomes, estava a dizer, é exatamente isso, quer dizer, o Miguel, é exatamente, se nós não conseguirmos, é que não é só solidariedade, de facto a unidade é fundamental para que, mediante uma situação destas, nós resolvermos. E se não resolvermos assim, então o futuro será pior. Mas esta parte traz-nos o melhor que a gente pode ter, ou até o pior. É exatamente, só envolveremos as pessoas e a sociedade nesta inteligência coletiva que eu falava e na questão de utilizar as redes. A tecnologia, todos nós sabemos, a tecnologia se a usarmos bem, é uma questão de uso. Se a usarmos bem para os objetivos do bem-estar da sociedade, e que agora se põe mais que nunca neste momento, dada a situação de crise, nós, por sorte, temos todas estas tecnologias e este saber. E, portanto, o que nos obriga é exatamente orientar estas tecnologias de saber, destas cidades inteligentes, para acudir e socorrer as pessoas que mais precisam e, neste momento, também para proteger a sociedade. Saber onde estão infectados, onde quebrar essa cadeia de infecção, ter esta informação, e ninguém acorda, nem o Ministério da Saúde não corta aos autárquicos a sua representação em saber tudo ao pormenor para poder acudir às pessoas, porque isto é errado. O que o Ministério da Saúde fez até hoje, ou pelo menos da semana passada a hoje, não está a correr bem. Porque é o corte da comunicação e das tecnologias e do digital. E, portanto, o que me diz para o futuro? Para o futuro é exatamente nós sabermos quais são as facilidades que temos hoje, sabemos que o modelo social e económico vai alterar-se, e, em conjunto, encontrarmos para a economia e para a sociedade as melhores soluções, desde já, a implementar, para que, ao entrar progressivamente, se a pandemia nos permitir, e tem que nos permitir, porque nós temos que resolver o problema da saúde pública, a questão da crise sanitária, mas também temos que resolver o problema da crise económica, porque senão gera uma crise social sem precedentes. Nós temos que saber ter estes dados da equação. Temos que os meter na equação e saber como ir resolvendo, porque só isso é que faz com que os cidadãos olhem para nós, a nível do município e a nível do país, mas nós no município, e de uma forma integrada no âmbito do quadrilátero, de modo a que nós possamos obter um melhor resultado e a continuar a ter a confiança dos nossos munícipes para o trabalho que estamos a fazer. É isto que é uma sociedade inteligente, porque hoje a passadeira, é bom ter a passadeira onde se vai passar e estar com segurança. Ter na ecovia sensores a dizer quantas pessoas praticam, para ter informação, para melhorar. Ter a dizer onde há estacionamento nos parques, mas nós isso, ou a situação da eficiência energética, como ter mobilidade elétrica, como ter eficiência energética, como a luz estar só ligada quando é precisa, durante a noite, a iluminação pública, tudo que tem a ver com eficiência, descarbonização, biodiversidade, tudo isso. Isto fica a nós, e até poderá ser uma das causas que, enfim, que também aqui foi referido, que nós temos, obviamente, que não voltar a que ela seja causa, esta questão de não respeito por natureza, possa nunca mais ser causa para que haja pandemia nenhuma, não sabendo se é esta causa, é óbvio, não sou investigador, mas sei que viver em harmonia com a natureza é bom. Mas neste momento o que se põe é a informação, a base de dados, que nós hoje com as ferramentas que temos, essencialmente digitais e informáticas, e da possibilidade de comunicação,
Porque nunca como hoje, o saber, o conhecimento, o que está a passar foi empoderamento do cidadão. É que não é só empoderar o cidadão, é empoderá-lo, fazer com que ele tenha competências para se defender a si, a ele e aos outros. A proteção passa por este empoderamento que nós temos que comunicar através do município e o governo, a comunicação social, as entidades de saúde, e fazermos com que cada um de nós, com verdade, e isso é outro problema, é quando não é com verdade, e poder nós fazer com que o cidadão e a sociedade no todo possa corresponder, e desde já também, porque há uma questão que me preocupa. Quando nós falamos, às vezes, na economia, parece que as pessoas, e é preciso ir informando isto, eu primeiro procuro isso, é que é verdade que a prioridade é a saúde pública, é a crise sanitária, mas também é verdade que nós temos que gradualmente, desde que a Autoridade de Saúde nos permita, voltar à vida em sociedade. E isso nós também temos que preparar esta entrada, e isto é preciso coragem. Já lemos isto, que é, parece que, eu também acho, foi mais fácil confinar, dizer, parou, estamos um mês, o tempo que for necessário de confinamento, de isolamento, mas agora também é preciso a coragem para, com regra, com normas bem claras, com informação bem clara, nós sabermos, e acompanhados, obviamente, sempre com a Autoridade de Saúde, sabermos como progressivamente voltarmos à vida em sociedade e à economia, para que senão, nós todos sabemos, não? Estamos frente a uma grande crise social daqui a uns meses. Isso temos de estar todos atentos a trabalhar. Muito bem. Falou-se aqui em união, em inteligência coletiva. O Paulo Cunha expressou há cerca de um ano neste mesmo ofício que era importante haver um grande centro urbano do quadrilátero, com Braga, Guimarães, Famalicão e Barcelos. Eu perguntava-lhe, agora com todo este caso da pandemia, com toda a economia fechada, e que Paulo Cunha dizia que um grande centro urbano com estas 4 grandes cidades, Minho, havia um ganho económico. É agora um passo que se pode dar para que rapidamente também se possa revitalizar no futuro a economia destes 4 concelhos? Bom, antes de ir concretamente à questão, e pegando o que disseram os meus colegas, que subscrevo, eu quero sublinhar o que disse o colega Domingos Bragança. De facto, a questão do regresso é fundamental. Eu percebo que a linha discursiva é uma linha muito fina, é difícil nós, ao mesmo tempo, dizemos às pessoas que elas têm que se resguardar, mas que também têm que trabalhar, também têm que voltar a produzir, porque a economia não pode ficar parada meses e meses. Há pessoas que pensam neste país que se pode isolar os chamados setores essenciais dos setores não essenciais. Não existe. Basta nós percebermos que um hospital, para funcionar, não basta ter médicos e enfermeiros. Tem que ter material informático, tem que ter quem lide com o material informático, tem que ter quem produza camas, quem produza os cobertores, os lençóis, toda a maquinaria, todos os instrumentos, toda aquela parafernália em torno do hospital. Portanto, não é só o que é essencial, não é só produzir o arroz, a massa, a carne e o peixe. É muito mais do que isso. E eu tenho muito receio que o que aí vem possa ser mais danoso para o país do que aquilo que está neste momento a ser acautelado, que tem que ser acautelado. Agora, é preciso encontrar um enquadramento para que o país, a Europa e o mundo voltem à realidade. E há fenómenos já hoje a nível mundial. Se vimos o que está a acontecer, onde tudo isto eclodiu, na China, mas se formos também à Coreia do Sul, se formos a Singapura, e se aqui na Europa formos a alguns países, percebemos que já está muito concentrado naquilo que nós temos que rapidamente começar a fazer para que a economia não seja uma pandemia maior do que foi ou do que é a saúde pública. Portanto, eu quero só sublinhar o que disse o colega Domingos Bragança, com que eu concordo na íntegra. Quanto à questão, eu entendo que eu sou contra a fusão. Vamos começar aqui por excluir aquilo que não está no meu subconsciente. Eu sou frontalmente contra a fusão de concelhos, como fui e sou contra a fusão de freguesias. Acho que não é através de uma união fictícia, de uma criação de um grande concelho que nós resolvemos. Não. O que nós precisamos é de uma nomenclatura comum, que do ponto de vista económico, e não só, precisamos falar aqui da questão económica, mas também outros níveis, nos dê massa crítica e nos dê grandeza.
Nós, quando hoje vamos sentar à mesa com um Mayor de Liverpool ou com um Presidente de Câmara de um município de média grande dimensão da Europa, eles têm orçamentos que são 4 e 5 vezes os nossos. Eles representam 400 mil habitantes ou 500 mil habitantes. Nós três, e o colega Ricardo, que hoje não pôde estar connosco, representamos cerca de 600 mil habitantes. Faria algum sentido que nós, em alguns níveis, pudéssemos aparecer neste patamar, nomeadamente no patamar europeu, como este território de 600 mil habitantes. Quando eu falei do conceito de cidade, pode ser outro conceito qualquer. Eu não estou amarrado à nomenclatura, quero que saibam. Não parece que nós tenhamos que criar aqui um conceito de cidade. Até porque sabemos nós que, do ponto de vista administrativo, o conceito de cidade não está necessariamente indexado a um concelho. Há concelhos com mais que uma cidade. Há freguesias que são cidade. Não tem que ser. Não quer dizer que seja agora o tempo, porque, porventura, não é uma questão tão importante quanto isso. O que eu acho importante, e esse é que é o ponto, e penso que o Paulo queria chegar aí, é que nós temos que arranjar uma estratégia da exportação da região, de colocação da região no contexto europeu e mundial, que nos dê dimensão. Nós, se somarmos os 4 concelhos, temos uma história profunda, e provavelmente Famalicão é o concelho que menos contribui para essa história. Qualquer um dos restantes 3 concelhos tem uma ligação muito forte. Guimarães, Braga, Barcelos, todos os 3 têm uma ligação muito forte àquilo que é a nossa memória coletiva. Temos universidades, temos politécnicos, temos empresas do melhor que há, temos instituições sociais, esportivas, temos resultados esportivos também, e portanto temos o que se calhar mais nenhuma região neste país tem. Se um dia pararmos um pouco para pensarmos, se calhar nem o Grande Porto, em muitos níveis, tem o que nós temos se nos soubermos somar sem uniformizar. E, portanto, o grande desafio que eu coloco, e que tem sido objeto de conversas, não só da minha parte, como de outros atores do território, é como é que nós podemos fazer isto no contexto internacional. Eu, quando falei no conceito de cidade, foi, digamos que um tema para debate. Não é nenhum preconceito, não é nenhum juízo prévio formado, mas acho que alguma coisa tem que ser feita e algo tem que acontecer nesta geometria de 4 territórios que nos permita fazer mais ou em áreas diferentes. E o que temos feito bem. A área da cultura tem sido uma área de uma excelente experiência. A área da mobilidade está a ser uma experiência muito interessante e temos mais para dar no futuro. Mas eu acho que a área do planeamento económico, a área da capacidade de exportar, a área da capacidade de produzir, a área da capacidade de formar recursos, são áreas que devem ser desafios para nós todos. Miguel Costa Gomes, colocava-lhe também um pouco esta questão do facto da União fazer a força, de exportar aquilo que a região tem de melhor com esta união das 4 grandes cidades aqui do distrito. Acha que isso vai ser fundamental? É uma inteligência que se vai adquirir para rapidamente passarmos esta fase que não há economia? Bom, com certeza. Aliás, aquilo que os meus colegas têm falado aqui, e nós não nos podemos amarrar, e nós somos um povo que, por tradição, encara sempre uma dificuldade de uma forma positiva e, que eu diria, muito consistente. Nós estamos a falar porque a dificuldade que eu tenho em perceber às vezes aquilo que é o regresso, o mais normal que for possível, àquilo que era a vida, que não será igual, com certeza, porque esta pandemia trouxe-nos precisamente essas alterações, tem que nos fazer refletir. Por isso é que eu digo que muitas vezes as crises também nos trazem oportunidades que temos que pensar nelas de uma forma positiva, respeitando aquilo que o Paulo diz, muito bem, não é o conceito de fazer aqui um grande conselho, é respeitar no espaço de cada um aquilo que é o individual de cada um, como é que nós juntamos este individual num coletivo em benefício de uma região. Isto é que me parece fundamental e importante. Porque às vezes entramos um bocadinho nessas psicologias traumáticas de vou perder o meu território, não é isso que está aqui a discutir, e tenho a certeza absoluta, que não foi essa a ideia do Paulo. Agora, é preciso nós sabermos, naturalmente, em conjunto, como é que damos a volta, se me é permitida a expressão, a esta questão. E o regresso das pessoas é fundamental. Nós não podemos esquecer, e daquilo que me é reportado, e nós próprios sofremos isso,
Quem é de nós quer ficar fechado em casa? Ainda por cima um autarca que trabalha horas e horas a fio, sábados, domingos e feriados, estar a ficar em casa é a coisa mais traumatizante que pode acontecer. Em condições normais reclamamos o contrário, que gostávamos de estar um bocadinho mais com a família, com os amigos, e não podemos. Neste momento estamos forçados a estar em casa e portanto, nós temos que também perceber como é que vamos ultrapassar isto, naturalmente fazendo regressar ao normal as atividades. O Paulo levantou a questão e muito bem. É que nós não podemos esquecer que para a saúde funcionar, há muita coisa à volta da saúde, muitas atividades à volta da saúde. Nós próprios, mesmo confinados, para conseguirmos sobreviver também necessitamos de atividades. E estou-me a lembrar, talvez a mais simples de todas, porque também é fundamental, os takeaways. Foi um instrumento que se arranjou de resolver uma série de problemas. Temos o problema que o Domingos de Bragança levantou há pouco, das famílias com necessidades que não têm retaguarda, que é preciso olhar para elas com o carinho que elas precisam, tentar perceber a necessidade que elas têm. Ora, nós temos que fazer isto nós temos a consciência que este passo vai ter que ser dado. Agora, tem que ser dado naturalmente com aquela consistência necessária, de forma a que, e como já se ouviu dizer, as autoridades oficiais, não temos uma segunda vaga, outra vez do vírus, que poderia ainda ser mais fatal. E, portanto, nós temos que, de forma responsável, mantendo critérios rigorosos, naturalmente, da orientação daquilo que são as autoridades, do que nos indicam as autoridades de saúde, temos de ser rigorosos, mas uma coisa nós todos sabemos. Temos que voltar a trabalhar, a pôr a economia a funcionar. É fundamental, porque se nós reclamamos hoje que os nossos orçamentos são curtos, são poucos, vamos reclamar num futuro próximo, porque naturalmente a produção de riqueza no país vai ser diferente, a produção de impostos consequentemente vai ser diferente, e nós, câmaras, temos esse tipo de dificuldades. Temos os nossos impostos próprios. Eu, por exemplo, suspendi o pagamento de uma série de serviços aqui do município, precisamente para evitar que o cidadão viesse ao município ou se deslocasse da sua residência para cumprir uma obrigação legal. Mas isto tudo vai ter consequências, naturalmente, que já estão a ter. E tem consequências nos nossos orçamentos. E, portanto, é preciso que, de uma forma inteligente, e temos-lo feito em alguns projetos até comuns, que estamos a financiar, cada um dos municípios está a financiar de forma igual. Temos alguns projetos que nós temos de ter a consciência que nós teremos que libertar, mas também o próprio Estado português, naturalmente, também essa responsabilidade, seja através do orçamento, seja através de quadros comunitários, seja da espécie que for. Mas uma coisa é certa, se continuarmos no estado que estamos neste momento, cada dia que passa, naturalmente, a economia, o emprego, a estabilidade social vai sofrer. Ela já sofre do ponto de vista psicológico, que é o facto de a maior parte dos cidadãos estarem confinados às suas residências, e muitas vezes residências com dificuldades, mais pequenas, enfim. Tudo isso são um conjunto de fatores Bom, eu penso que agora sim. Olhar para eles, é preciso diferenciá-los de forma positiva. Eu penso que estamos com alguns problemas na ligação agora. A nossa produção, o nosso estado normal de funcionamento o mais rápido possível. Como uma segunda vaga peça dessas entidades, porque nós, autarcas, acabamos por ser os mais frágeis nesta pirâmide. Em conjunto, num coletivo, regressarmos o mais rápido possível, porque eu não tenho dúvidas que esta pandemia vai trazer consequências, quer do ponto de vista
económico, de empresas que provavelmente não conseguirão sobreviver e ultrapassar este problema, e o setor têxtil é um dos setores fundamentais, porque nós temos aqui, eu penso que se passa um bocadinho com todos, mas Barcelos, sendo um concelho extremamente exportador, tem muitas empresas que trabalham no que se chama nos subcontratos. E, portanto, temos um grupo de empresas, muitas vezes empresas familiares, de índole só familiar, que sobrevivem, de facto, das maiores empresas que, naturalmente, o seu foco vai ser na recuperação da empresa-mãe. Portanto, é preciso olhar para o setor económico de uma forma transversal. Estou a falar no setor têxtil porque tem uma importância muito grande na nossa economia, quer a nível do emprego, quer a nível das exportações e do equilíbrio da balança comercial, mas eu estou a falar de forma transversal a todos os estabelecimentos, do mais pequeno estabelecimento de freguesia à maior empresa. E, portanto, é preciso que, de facto, nós possamos, com confiança, e há aqui um problema que o Domingos Bragança falou há pouco, que me parece que está a acontecer. Não foi bom, não foi bom estarem vamos tentar perceber porquê, ou omitir uma certa informação que nós devíamos ter, autarcas pelo menos, porque nós vivemos com uma realidade presente e uma realidade próxima, não é? E, portanto, era preciso que as autoridades públicas, nomeadamente a Direção-Geral da Saúde e o Ministério da Saúde, olhem para os autarcas não como que alguém que vai complicar, mas como alguém que está aqui, de forma aberta, solidária, para tentar ajudar e colaborar a resolver os problemas, precisamente pela relação de proximidade que nós temos com os munícipes. Da mesma forma se vê pela lógica com os presidentes de junta, que têm um papel fundamental neste processo, precisamente pela relação de proximidade que tem com os seus fregueses. E, portanto, o Governo tem que olhar para nós com essa forma, porque eu acho incompreensível, na minha opinião, e digo aqui de forma desprendida, e já reclamei, que não percebo porque é que não nos fornecem os dados dos cidadãos infectados. Não sei qual é a dificuldade. Eu nem quero, na minha opinião, nem quero saber por freguesia, nem quero saber o domicílio, porque isso às vezes pode trazer constrangimentos. A GNR e a PSP são as entidades que devem fiscalizar o confinamento dos cidadãos que estão obrigados a isso, quer seja por quarentena, quer seja por estarem infectados. E, portanto, nós sabemos que muitas vezes más relações de vizinhança, inimizades, enfim, podem trazer aqui constrangimentos que não são desejáveis. Agora, não vejo porque é que se pode ou se esconda, e eu dou aqui um pequeno exemplo. Os dados que estão hoje na Direção-Geral de Saúde sobre Barcelos são os mesmos de quinta-feira e, portanto, hoje já vamos em terça e eu não acredito que sejam os mesmos dados. Alguma coisa não está bem e é preciso que haja a coragem de nos darem esses dados para nós também percebermos o que se passa no nosso próprio território e produzirmos informação, naturalmente, quer às autoridades de saúde e ao próprio Governo ou às tutelas, aquilo que se passa no território. Oh, Miguel Costa Gomes, nós no fundo estamos a falar de uma lei da rolha, ou seja, os dados não há informação, nem os próprios autarcas as recebem. Se houvesse se trabalhasse em rede com os 4 concelhos, e estamos aqui a falar do quadrilato, não seria mais benéfico para a saúde destes concelhos e para o distrito de Braga? Vamos lá ver, a dificuldade aqui, eu diria que é uma questão de gestão administrativa. Porque quer Guimarães, quer Famalicão, quer Barcelos, não pertencem aos mesmos ACES. E, portanto, está dividido do ponto de vista da organização da saúde de forma diferente. Quem estava a fornecer os ACES, os dados, eram os próprios ACES, que os centralizavam na Comissão Distrital da Proteção Civil. E, de repente, entenderam fazer esse corte, eu não queria dizer que era a lei da rolha, parece um pouco. A questão é saber porque é que se tomou esta atitude. Eu compreendo que a Direção-Geral possa não ter capacidade de, a nível nacional, compilar dados. E é mais fácil, do ponto de vista territorial e local, nós temos acesso mais rapidamente a esses dados. Porque os ACES têm os dados
embora com atraso de 24 horas, tem os dados das realidades. E, portanto, eu não vejo porque é que essas realidades não devem ser transmitidas à Proteção Civil, que, por sua vez, transmite naturalmente aos autarcas. Não se compreende e não se percebe, porque mais vale assumir, é tal verdade que tantas vezes se fala, mais vale assumir de que o próprio Ministério não consegue, em tempo útil, fazer a compilação dos dados, do que estar a tomar este tipo de atitude, porque nós olhamos para o site da Direção-Geral e percebemos claramente que ele não corresponde, os dados que lá estão não são os reais, estão atrasados demasiado tempo. E neste caso concreto, objetivamente, no caso de Barcelos, estão atrasados desde a passada quinta-feira, o dia 9, e portanto já vamos aqui a 14, e os dados são os mesmos. E eu não compreendo isto, sinceramente tenho dificuldade em compreender, e ninguém compreende, porque normalmente vão-se fazendo as perguntas, por aí nós percebemos a evolução da pandemia, se ela está no tal chamado Planalto, se está em decréscimo, se não está, e neste momento eu diria que estamos um bocado por falta da informação e por, chamemos-lhe assim, essa lei da rolha, acabamos por não saber as nossas realidades. Domingos Bragança, é evidente que também queria comentar-se esta que se fala agora da lei da rolha e por os autarcas não terem acesso aos números de infectados do seu concelho, e depois também falar um pouco daquilo que estávamos a discutir, ou seja, se haver um território maior, isso é ganhar, e ganhando poder, esse poder também pode ser mais fácil para se discutir lá fora e discutir economicamente para como disse há pouco, ter uma inteligência coletiva que seja favorável economicamente aos 4 concelhos? Muito bem, sobre a questão da informação da infecção Covid aos concelhos, aos nossos territórios, a única síntese que eu posso fazer disto é que é um erro, é um disparate que ninguém entende. Os presidentes de Câmara são os presidentes das comissões de proteção civil, onde está todas as forças do Conselho, a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana, as autoridades de saúde, todas, os bombeiros, e perguntarem dentro da Comissão de Proteção Civil ao Presidente da Câmara como é que está a correr o Conselho do ponto de vista sanitário, e o Presidente da Câmara responder que não sabe, isto quando o Presidente da Câmara representa todos os nossos concidadãos, todos os munícipes, e tinha que ser e tem que ser a pessoa mais informada do Conselho para poder decidir bem. É exatamente o contrário de uma cidade inteligente. Nós estamos aqui a dizer, sempre disse, a envolvência, os dados disponíveis, a reflexão, a análise, para podermos decidir bem. O que o Ministério da Saúde fez foi um autêntico disparate, um autêntico erro que é preciso reverter de imediato. Ainda agora de tarde estive em contacto com o seu Secretário de Estado da Saúde, a falar com ele, e foi exatamente o que eu lhe disse. Eu não percebo, não compreendo este erro e revertam rapidamente exatamente o que estão a fazer. Os Presidentes de Câmara querem saber, têm que saber, devem saber, é tudo o que é necessário fazer-se, porque nós temos que dar respostas às nossas pessoas e assim não as estamos a poder dar. E, portanto, isto, em síntese, é um disparate, é um erro e é preciso que seja revertido exatamente o que o Ministério da Saúde fez, a Direção-Geral de Saúde fez, a Sra. Ministra da Saúde fez. Espero que ainda hoje haja essa reversão e quanto mais demorar, pior é, porque isto tem que acontecer. Ou então querem que os seus presidentes de Câmara, obviamente que nós não podemos fazer isso, nem que andemos um bocadinho às cegas, andamos no território, mas vamos estar sempre a dizer que a informação não nos é dada pela Autoridade de Saúde, nomeadamente a Autoridade de Saúde local. Ainda hoje a senhora Delegada de Saúde me dizia claramente, Sr. Presidente, eu devo a hierarquia subordinada à Direção-Geral da Saúde, e portanto a diretiva que eu tenho é para não lhe dar a informação. Ora, isto ninguém compreende, é a diretiva errado de todo. Quanto a outras questões que levantou, é tudo o que nos deve fazer nas sociedades inteligentes, para ter a confiança dos nossos concidadãos. É isso que eu falava há um bocado, é que a confiança faça exatamente nesta transparência, nesta possibilidade de verdade, de comunicar aquilo que é essencial e tomar boas decisões de acordo e para a proteção dos cidadãos, de acordo com a informação disponível e para
obviamente, a boa decisão para defender e proteger os nossos concidadãos e, obviamente, também empoderando os nossos concidadãos, os nossos munícipes, na informação essencial para eles. E tudo isso nós deixámos de poder fazer numa área essencial. Outra questão que me falava, da questão da dimensão para termos força, nós estamos de acordo. O quadrilátero, envolvendo estas 4 cidades, tem uma dimensão cultural, histórica, económica, de conhecimento, de investigação excepcional, a nível de qualquer sub-região da Europa, entendido? Ninguém tenha dúvidas disso. Agora, nós também precisamos de criar coesão territorial entre nós. Não é a função de conselhos, ninguém quer isso, nós, nem os nossos munícipes, ninguém quer, isso nem é assunto sequer, a questão nem é assunto é, a questão, estou de acordo com o que o colega Paulo Cunha aqui disse, isto nem assunto é. Agora, o que tem é, isso sim, é tratarmos daquilo que provoca maior coesão territorial, e o que provoca maior coesão territorial, em meu entender, é a mobilidade. É por isso que nós não podemos deixar cair, mesmo em tempo de pandemia. É claro que em tempo de pandemia, e estamos todos de acordo, também para não haver dúvidas, a primeira preocupação de todas, e é por isso que temos que obedecer às autoridades públicas, porque a Autoridade de Saúde Pública é este combate à pandemia, e o regresso à vida em sociedade também é de acordo com a Autoridade de Saúde. Obviamente, estando sempre a perguntar, a saber coisas, como é que se pode fazer o regresso gradual, progressivo, à vida em sociedade. Mas ninguém nos tira, mesmo no confinamento, a reflexão, a análise, a perspectiva de sabermos o que queremos para o nosso futuro. O que estamos aqui a fazer hoje, agora. Portanto, até o confinamento, quanto a isso, até nos dá maior, espaço para reflexão e pensamento. E esta ideia de mobilidade que nós estamos a trabalhar, quer a nível da ciclovia pedonal, entre os nossos concelhos, mas também do grande projeto, chamamos-lhe quiser, tramway, metrobus, mas mobilidade elétrica, que passe pelos nossos territórios onde as pessoas moram e trabalham, e as leve aos nossos territórios com uma frequência e uma certeza de que podem usar este meio de transporte. Se nós conseguirmos isto entre as nossas 4 cidades, nós conseguimos, do ponto de vista de coesão territorial, independentemente de onde se trabalha no território, onde se reside, é um grande território, um grande espaço em que as pessoas têm todas as condições de desenvolverem as suas vidas e criar riqueza e valor e, obviamente, levar a sua vida com felicidade. É isso que nós temos que fazer. Portanto, os grandes projetos não podem ficar, obviamente, perdidos. Nós temos que continuar a lutar por eles, fazer apelo aos grandes apoios comunitários para esta área da mobilidade que tem a ver com a descarbonização. É bom que nós somos a 3ª maior região de Portugal, da área metropolitana, a seguir a Lisboa e ao Porto. É exatamente esta área do quadrilátero. Nós temos que ter a força, unidos temos uma imensa força. Nós unidos temos uma imensa força. E, portanto, os projetos em que acreditarmos, nós levamos à prática, nós estudamos, projetamos e conseguimos apoios comunitários, o apoio financeiro, partes da Câmara Municipal, e ninguém quer nada de outros territórios, cada um na sua parte, na sua proporção, corresponderá ao esforço financeiro. A parte nacional, como também dão a Lisboa e ao Porto, também tem a área metropolitana de Lisboa e do Porto, também tem que dar, porque dar é um dar para desenvolver o país. É para mudar, por exemplo, o país. Então, se aqui estão 3 ou 4 maiores exportadores de cidades, exportadores de territórios, exportadores do país, porque é que nos sabe criar as condições de mobilidade nestes territórios? Para que as pessoas possam, obviamente, fazer aquilo que se provoca num território que seja um território de mobilidade e, enfim, de coesão. E nós conseguiremos isso. Porque um projeto destes pode demorar mais ano, menos ano. Pode demorar 4 ou 5 anos, pode demorar 7 ou 8. Mas nós, sabendo que este caminho é o caminho a seguir, nós conseguimos. E o grande projeto, há outros, que já foi referido, que nós estamos a falar no âmbito cultural, no âmbito social, no âmbito económico, das universidades, dos politécnicos, mas esta mobilidade, há um esforço muito grande, são milhões de euros, obviamente, para o realizar. Estaremos a falar num valor superior a uma centena de milhões de euros, mas não é para se assumir só com o esforço municipal, nem só com o esforço nacional, também é com o esforço europeu, e, portanto, é um projeto possível nós realizarmos. Fica isto porque, de facto, esta ideia, até porque se nós virmos estes territórios, estas cidades, vistas de uma fotografia de cima, do céu, verificamos que elas quase constituem, não há ali fronteiras entre estas cidades. Elas têm um contínuo sempre, ou por um lado ou por outro, não há paragem, não há ruptura nenhuma territorial. E, portanto, façamos aquilo que as pessoas querem que, em meu entender, querem que nós façamos e que, num processo
entre aspas, se quiser, reivindicativo, perante o Governo, e já estamos a fazê-lo, é bom que se diga. Aliás, estava marcada uma reunião connosco no Barilato com o Sr. Ministro do Ambiente, que tem esta parte da mobilidade e dos transportes, e, portanto, eu já falei também, portanto, por solicitação e acordo com os meus colegas do Barilato, com o Sr. Ministro do Planeamento e do Secretário de Estado de Planeamento, filo também com o Ambiente, e ele estava para vir cá, mas como houve esta questão da pandemia, do ponto de vista presencial, não fazia sentido nenhum fazê-lo, nem podíamos fazê-lo, nem queríamos fazê-lo, portanto, mas a qualquer dia retomamos este assunto, obviamente, pelos métodos que a pandemia nos permitir, e é isso que nós temos que fazer, está bem? Mas esta construção deste território, que tem um potencial excepcional, isso nós não podemos perder. Bem, Paulo Cunha, eu não sei se queria fazer também responder um pouco àquilo que se falou há pouco da lei da rolha, e porque é que não se pode funcionar melhor estando em rede e os números não serem, enfim, fornecidos aos autarcas? Isso, um comentário. E depois acabava também por questionar sobre esta mobilidade de transportes neste quadrilato, que é também uma pedra basilar para maior desenvolvimento económico desta área, como disse há pouco, de 600 mil habitantes. Bom, sobre a questão dos dados de informação, de facto, é um tema complexo. Eu também percebo que se está a lidar com uma realidade nova, há uma contingência legal também específica em relação ao chamado segredo estatístico. Eu confesso que não sabia que havia algo chamado segredo estatístico, mas que visto existe. Há uma coisa que eu não estou contra os domínios sigilosos e de segredo que é necessário preservar. O que eu acho é que os autarcas deviam fazer parte do circuito. Eu não percebo porque é que é confiável a Autoridade de Saúde para ter acesso aos dados e os autarcas não são confiáveis. É óbvio que os autarcas até podiam ter restrições ao nível da divulgação dessa informação ou da divulgação das fontes da informação, mas para a nossa ferramenta, como diziam os meus colegas, nomeadamente o Miguel Costa Gomes, é fundamental nós termos acesso a essa informação e ela ser atual. E há outra informação que era importante termos, que é a relação entre os positivos e os testados. Eu não sei. Eu sei os números que aparecem nos conselhos de turno, no mapa que todos temos acesso. Eu recebo esse mapa pela comunicação social. Não recebo o mapa pela Delegação de Saúde, nem pela DGS. É comunicação social. Nem sei onde é que isso vem. No WhatsApp, todos os dias me aparece esse mapa do país inteiro. É um mapa que chega a todo lado, vindo não sei de onde. Mas ninguém me diz. No meu conceito tenho hoje, salvo erro, 225 infectados. Mas quantos é que foram testados? Até hoje, quantos é que foram testados? Quantos é que já estão curados, digamos assim? Quantos é que estão livres do contágio da pandemia? Não sei, quer dizer, a informação é escassíssima. Amanhã nós podemos ter que ser avaliados pelas decisões que nós tomamos ou não tomamos e estamos, como já aqui foi dito, literalmente às cegas. Não temos nenhuma informação. Eu, sobre este assunto, sei exatamente o mesmo que o Paulo Monteiro sabe, que dirige um jornal. Sei exatamente o mesmo. Isto não é aceitável. Eu percebo toda esta complexidade, todos nós estamos a lidar com uma nova realidade, mas eu não consigo compreender o porquê deste tipo de secretismo em torno destas decisões e destes números. E gostava que nós rapidamente evoluíssemos. Percebo que tem havido alguma hesitação em o que fazer nesta matéria, mas espero que haja bom senso, como também já aqui foi dito, que nós consigamos ter acesso, como também já foi dito, eu não sou curioso, eu não quero saber onde é que vivem as pessoas, que idade têm. Mas tratam-se os responsáveis máximos do Conselho, que deviam ter essa informação. Eu acho que sim, eu acho que se nós não temos essa informação, houve um tempo que me disseram que eu tinha que pedir à GNR. Ou seja, a Delegação de Saúde informava a GNR e o Presidente de Câmara tinha que pedir à GNR. Eu também confesso que, quando vi este último decreto do Governo que concretiza o estado de emergência, eu li o artigo 7º, pensei que o Governo ia tomar uma decisão que eu acho que era uma decisão arrojada, corajosa, mas acertada, que era que os Presidentes de Câmara fossem os coordenadores conselheiros das forças todas. Quando nós nos sentámos a uma mesa no âmbito da proteção civil e temos a área da saúde, a área da segurança social, os bombeiros, os hospitais, não sei o quê, a questão que se coloca é, mas quem é que, entre aspas, comanda esta reunião? E o Presidente de Câmara não tem que comandar todas as reuniões onde está sentado. Mas fazia sentido
que os presidentes de Câmara, neste contexto de pandemia que estamos a viver, fossem os coordenadores locais. O Governo optou por outra solução, que foi encontrar 5 pessoas cuja idoneidade eu não censuro, e afetar cada uma das regiões a uma dessas personagens, 5 autarcas, 5 secretários de Estado, que foram, ao que sei, ou autarcas, ou tiveram uma ligação com os territórios. O Norte tem um, o Centro, portanto, cada região, no T2, tem um responsável. Mas eu, quando li o decreto, confesso que o que me veio à mente foi que o Governo fosse avançar no sentido de indigitar os presidentes de Câmara como sendo os responsáveis conselheiros no combate à pandemia. Acho que era uma boa medida, não sei porque é que não se avançou por aí, mas o que é facto é que isto não aconteceu. Agora já não recordo qual foi a questão que o Paulo também colocou além desta. Falava sobre a questão da mobilidade. Muito bem. O que tem sido dito, o Nunes Bragança falou e bem sobre isso. Da nossa parte há uma grande abertura para procurar uma solução. Mais uma vez, o nome que se dá também não é o que mais interessa aqui. Nós hoje sabemos que as cidades e este tal contínuo urbano que eu também dizia que de facto se vê, porque a população é que se foi aproximando entre Famalicão e Braga, e Famalicão e Barcelos, e Guimarães e Braga, e Barcelos e Braga, e todos os 4 territórios de facto são um único. Se isto fosse uma cidade só, tínhamos que ir aos anais da história perceber o que é que tinha acontecido antes, porque aparentemente os aglomerados estavam compactos. Mas a mobilidade é essencial, porque há muitos fluxos dentro dos nossos territórios. Porque pessoas vivem num lado, trabalham no outro, vivem num lado, vão ao hospital ao outro, vivem num lado, fazem desporto no outro. Isso acontece com muita fluidez, isso é bom. Também nos ajuda. A mobilidade tem uma vantagem enorme ao nível dos recursos. Nós temos que começar a pensar em recursos supramunicipais. Não estou a falar das regiões administrativas, não quero que o debate resvale para aí, mas recursos supramunicipais. Vejam lá, porque é que não há de haver a hipótese dos famalicenses usarem uma piscina de Guimarães, ou os vimaranenses usarem um campo de futebol ali em João, que é mesmo lá? Mas por que não? Mas qual é o problema disto? A questão tem que ser colocada num patamar que é um patamar desprendido, despretensioso com os que nós temos, mas para isso a mobilidade é fundamental. Eu não posso sugerir aos meus habitantes que vão à piscina que está do outro lado, que é no primeiro concelho vizinho, ou ao centro de saúde que lá está, ou outro equipamento qualquer. E eles dizem, mas como é que eu vou para lá? Não tem transporte. A questão da mobilidade é absolutamente crítica no nosso dia-a-dia, e acho que alguma coisa tem que ser feita, e de facto, o Luís Bragança disse é verdade, estava algo já a ser alinhado do ponto de vista da abordagem com o Governo, e que tem que acontecer, e espero que seja presencial em breve, mas se porventura esta circunstância se mantiver mais tempo, temos que usar as novas tecnologias para sentar virtualmente com os nossos governantes e falar sobre o assunto. Até porque há um quadro comunitário que aí vem, e esse não espera pelo fim da pandemia. Bruxelas está aí bem, tudo continua a acontecer. E eu não queria que depois fôssemos confrontados com um facto consumado em que já nada conseguimos fazer para inverter o rumo da situação. Muito bem, nós estamos mesmo a terminar este excelente, a minha nota que eu dou agora, este debate, e pedia agora 2-3 minutos para encerrarmos mesmo esta conversa. Começava agora por Miguel Costa Gomes. Enfim, traços gerais, o que é que acha que se fez, que falamos aqui, e o que é preciso ainda fazer no futuro para estas Smart Cities Lab? Olha, permita-me só um pequeno comentário, porque o Paulo Cunha há bocado disse que sabia tanto como o Paulo Monteiro, jornalista. Eu acho que o Paulo Monteiro sabe mais que nós em termos de informação, provavelmente, porque infelizmente as tendências é dar mais ao jornalista informação de quem precisa de gerir e tratar. Olha, eu acho que no essencial falámos, e para mim o fundamental, e é basilar deste ponto de vista, é esta questão da mobilidade. A mobilidade, nós não podemos pensar em unir, em fazer nada, se esta questão da mobilidade não for resolvida. E, portanto, eu acho aqui, mesmo para as cidades inteligentes, mesmo para a partilha que se falou aqui, do ponto de vista desportivo, de lazer, seja do que for, vamos bater sempre no mesmo, a mobilidade. E, portanto, é fundamental que, de facto, haja abertura do governo português para este projeto que o Quadrilátero já está a desenvolver neste momento, e que, naturalmente, não foi ainda oportuno apresentar por força também
da pandemia, não perder esta oportunidade, que também me parece muito importante, do novo quadro. Eu até ia mais longe, é provável que neste quadro alguma coisa ainda se possa fazer, até porque nós estamos a adiantar também em relação aos estudos e estamos a suportar, mas eu acho que o eixo fundamental, que é basilar para mim, do ponto de vista da união, da força, da reivindicação, daquilo que é tudo que estas 4 cidades têm, seja ela a nível económico, social, cultural, seja que espécie for, é de facto a mobilidade. A mobilidade é fundamental, porque não adianta criarmos entre nós motivos atrativos para haver aqui uma circulação entre cidadãos e não lhes criar um instrumento fundamental, que é deslocar-se para esse sítio. E, portanto, nós estamos aí, temos uma boa experiência, que é a questão da bilhética, na cultura, é uma boa experiência, está a funcionar, e, portanto, não há razão nenhuma para que outras áreas não funcionem. Mas espero que, de facto, esta reunião, espero que seja muito próxima, da questão da mobilidade, seja, de facto, é fundamental, é estruturante, porque sem ela vamos sempre a andar um bocadinho, permita uma expressão, a marcar passo, porque ela é fundamental. Muito obrigado, Domingos Bragança. Linhas gerais de apontamentos finais. É assim, eu direi que instituições fortes, municípios fortes, cidadãos bem informados e formados, constitui o principal garante para nós resolvermos as situações difíceis que temos no presente e conquistarmos o futuro. Significa que, por vezes, nós falamos sempre, e às vezes a perspectiva de onde nos sentamos é, para nós, muitas vezes enganadora. Porque, na perspectiva nossa, às vezes pensamos que o conhecimento atual, a ciência, a cultura, as tecnologias, o digital, estão todos disponíveis para todos os cidadãos, e todos os cidadãos têm acesso a este conhecimento, à ciência, à sua formação completa, como cidadãos da sociedade contemporânea. E essas ferramentas que hoje falamos, que nós dispomos para os nossos concidadãos, para construirmos as nossas cidades inteligentes, e cidades inteligentes no sentido de que elas nos proporcionam a todos bem-estar, e saúde e bem-estar e felicidade, essa perspectiva que nós estamos sempre a olhar, às vezes é uma perspectiva enganadora, porque nem todos têm essa acessibilidade. Nem todos têm este grau, esta plataforma que todos precisamos de ter. E é nos cidadãos. Quanto mais conhecimento a sociedade tiver, isso significa a sociedade é os nossos munícipes. Quanto mais acesso a estas ferramentas que a ciência e a tecnologia nos disponibilizou. Mas quanto mais capacidade nós tivermos de filtrar a informação que nos interessa e que nos é essencial para que o nosso cotidiano seja um cotidiano que valoriza cada um de nós e leva a cada um de nós na sua interdependência e na sua relação com os poderes legítimos e os poderes, obviamente, que o cidadão elegeu e que constitui as lideranças, nós possamos constituir num todo uma sociedade de enorme confiança no futuro. Mas tratar sempre disto. As ferramentas estão disponíveis, até o conhecimento está disponível, a ciência está disponível, mas é preciso que todas estas dimensões são fundamentais para todos nós, para mim também, como Presidente de Câmara, mas para cada um dos cidadãos que faz parte do nosso território e no mais abrangente, se quiser, da sociedade humana. Se quiser falar que só cerca de 20% dos cidadãos do mundo é que têm acesso a estes conhecimentos gerais, mas nós, obviamente, obrigamos aqui à nossa resposta das sociedades locais, das nossas sociedades que temos responsabilidade, depois teremos que tratar como cidadãos do mundo também das outras, mas quando falamos nas cidades inteligentes, eu queria, no essencial, dizer que a cidade inteligente é aquela cidade que envolve o cidadão, disponibiliza-lhe todas as ferramentas, disponibiliza-lhe o conhecimento, mas esta disponibilidade de conhecimento não basta dizer está aqui, é dar-lhes todos os meios
para que os cidadãos se sintam motivados à contínua aprendizagem, à contínua formação e à contínua intervenção cívica. E isso também depende muito de nós, nas lideranças das sociedades. É só isso. Muito obrigado, Paulo Cunha. Para terminar. Bom, de facto, este trabalho que cada um da nossa autarquia procura fazer é um trabalho estimulante e desafiante, porque, de facto, há em cada um de nós uma visão em relação ao futuro e uma perspectiva de que devemos procurar incessantemente melhorar as condições das nossas comunidades. Já não nos satisfazemos com aquilo que são os mínimos essenciais. Hoje em dia, uma autarquia, um autarca, já não é aquele autarca clássico que provém só aquilo que é estritamente necessário à sua população e procura, digamos que, dotar o território daquilo que são os chamados mínimos, aquilo que é essencial à subsistência de uma comunidade. Há aqui, e essa que é a dimensão aliciante e desafiante para os autarcas, há aqui uma busca quase incessante de um patamar o mais alto possível na realização de cada um dos nossos concidadãos. Isto, sendo desafiante e estimulante, é não menos exigente, e depois quando somos confrontados com circunstância como esta que estamos agora a viver, porque esta circunstância é um rude golpe numa trajetória. O território estava todo ele, o país, é bom reconhecê-lo, o país, e também os concelhos estavam numa trajetória muito favorável. Só para dar uma nota, no meu concelho, no dia 28 de fevereiro, tinha 3.500 empregados, hoje já tenho, salvo erro, 4.800. Vejam, no mês foram cerca de 1.300 desempregados. Não tenho os dados de layoff, mas há de ser algo parecido com isto, quer dizer, há um crescimento brutal. Ou seja, digamos que uma machadada. E quando há pouco dizia que a resiliência do território vai ser essencial para o sucesso neste processo, é um pouco isso que eu quero significar. O que nós tínhamos feito até agora, que era de capacitar ao máximo o nosso concelho, a poder ganhar ao máximo num tempo favorável, mas também perder o mínimo num tempo desfavorável. E, portanto, digamos que a ferramenta cidade inteligente, que é de uma ferramenta que se trata, deve ser usada para empoderar o território, capacitar as suas gentes e melhorar as condições para serem bem-sucedidos. Muito obrigado, Paulo Cunha. Estamos mesmo a terminar. Resta-me agradecer a vossa presença neste debate, mais uma vez enriquecedor, de 3 excelentes autarcas do Minho, que se quer também com um quadrilátero forte, com 600.000 habitantes. Paulo Cunha, Miguel Costa Gomes, Ricardo Rio, que não esteve presente por motivos de última hora, Domingos Bragança, queria-vos agradecer. Muito obrigado por terem estado aqui e até uma próxima. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde, obrigado. Muito obrigado, boa tarde.